Olá! E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Português Básico. Para dar continuidade às nossas aulas. Olha, ficou aí um hiato, um intervalo gigantesco, né? Porque eu fiz a primeira aula lá sobre, gravei, né? A primeira videoaula sobre orações adverbiais, e aí parei. Muitas coisas aconteceram nesse intervalo e eu não voltei para terminar de falar sobre as 9 orações. Então vamos dar continuidade. Para quem não viu, no vídeo passado, eu falei sobre as orações final, condicional e temporal. Então agora nós vamos falar de mais 3 tipos de orações adverbiais. Lembrando que as orações adverbiais, elas pertencem à categoria das orações subordinadas, então elas são orações subordinadas. O que isso quer dizer? Que são orações que dependem uma da outra e elas transmitem circunstâncias, elas passam ideias. São excelentes orações para a gente usar na composição das nossas redações. Porque quando você quiser passar uma ideia X ou Y, você pode fazer uso das orações adverbiais. Então, sem mais delongas, vamos para as 3 próximas orações. Oração adverbial consecutiva. Como eu já falei, eu acho que eu falei no último vídeo, o nome das orações, adverbiais já meio que dá um spoiler do que se trata, né, da ideia que elas carregam. Então, uma oração consecutiva é aquela oração, né, oração adverbial consecutiva é aquela que traz a ideia de deixa eu chegar pra cá, que traz ideia de consequência. Olha que fácil. Como assim de consequência? É quando você tem um fato expresso na oração principal, certo? E esse fato vai gerar uma consequência. Essa consequência vai ser mostrada na oração adverbial. Então, se a gente pega o exemplo que está aqui e vamos dividir, perceba que a oração principal, ou seja, aquela oração que carrega a ideia principal do período, é: correu no final de semana. Essa é a ideia principal. Mas esse ato de correr, ele foi tão intenso, né, porque a pessoa correu tanto que ficou de cama. Então perceba que, o esforço da corrida foi gigantesco, foi tamanho, foi tão grande que ele gerou uma consequência. Qual é a consequência? A pessoa que estava correndo, o corredor aqui, no caso a corretora na nossa imagem, acabou ficando de cama. Então, todas as vezes que você quiser trazer ideia de consequência, é esse tipo de oração que você vai empregar. As conjunções que são mais fáceis da gente perceber que estão entregando a ideia de consequência são de modo que e de sorte que. Como assim? Então, se eu falo, por exemplo, eh somos muito amigos, de modo que eu confio bastante em você. Ó, então qual é a consequência dessa amizade? É confiar cegamente, bastante, né, na pessoa. Mas a ideia de consequência também pode ser transmitido pela junção de tão, tanto, tamanho e tal, mais a palavra que, como aconteceu aqui no nosso exemplo, ó. Tanto que. E aí, quando isso acontece, a gente tem que ficar atento, porque às vezes o tamanho, o tanto e o tal vão ficar dentro da oração principal. Então aí você vai ter um corte, né, na oração principal. A oração adverbial, no caso, consecutiva, vai ficar um pedacinho dela dentro da principal e o resto na própria oração. Tranquilo? Fácil, né, gente? Então, oração consecutiva é aquela que indica uma consequência. Vamos para a próxima. E aí, sobe, 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 sobe. Vamos lá, deixa eu ver se está projetando ali, ó. Projetando ali, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Ó, oração conformativa.
O que seria uma oração conformativa? Ela é aquela que traz uma ideia de conformidade. Mas o que é uma conformidade? É uma adequação. É como se você tivesse um plano e esse plano vai se concretizar, né? Então, houve um acordo prévio e esse acordo vai dar certo. Houve uma expectativa e essa expectativa vai acontecer do jeitinho que foi planejado. Então, houve uma conformidade. A ideia da oração principal e a ideia da oração adverbial, elas se encaixam perfeitamente. Olha só, oração principal. O jogador não, perdão. O jogo foi bem complicado. Mas ele foi bem complicado de acordo com quem? Segundo a visão de quem? Aqui, ó. Conforme noticiou o jornal. Então, observa que as duas ideias, elas estão em ressonância. Elas estão se complementando, tá certo? Conjunções que entregam conformidade. O conforme, que é o mais óbvio, né? Conforme, conformidade. Segundo, de maneira que, de maneira que, perdão, e tem o como. E o como depois a gente precisa fazer um vídeo só sobre ele, porque ele joga em várias posições. Agora, tem essa conjunção aqui que é muito interessante, que é o consoante. Muita gente não associa a palavra consoante a uma conjunção. E ela é, tá? A, a, a palavra consoante, nesse contexto, ela significaria o mesmo que conforme e segundo. Como assim, Aaron? Eu posso trocar aqui, no exemplo, a palavra conforme por consoante, ó. O jogo, consoante noticiou o jornal, foi bem complicado e manteria o mesmo sentido da frase. Eu viajarei no final de semana, segundo informei ao meu chefe. Eu viajarei no final de semana, consoante informei o meu chefe. As orações, conformativas, gente, ou uma expressão de conformidade, né, uma adjunta adverbial de conformidade, já é um velho conhecido de vocês, espero, né. Acredito que vocês usem bastante, ou pelo menos deveriam usar, na redação, quando para quem vai fazer Enem, por exemplo, quando você quer apresentar o seu repertório sociocultural. Por quê? Porque nessa hora você vai usar expressões do tipo: conforme defende fulano de tal, a democracia brasileira corre um sério risco. Ou, segundo disse, Dona Maria, nós estamos vivendo dias difíceis, né? Consoante noticiou a imprensa nacional, o desvio de dinheiro público para produzir filme de autopromoção aconteceu em grande escala. Então, perceba que para apresentar um repertório sociocultural, eu posso usar uma oração conformativa. Tranquilinho? E a última desse vídeo é a bonita da. Eita, já está toda arriscada aqui a fofa, ó. Oração comparativa. O que seria uma oração comparativa? Oh, que difícil! Oração comparativa é aquela que indica uma comparação. Meu pai, que coisa complicada, né? Então ela vai indicar uma comparação. Logo, nós vamos ter dois elementos, dois, duas coisas que estão sendo comparadas. Pode ser dois talentos, enfim. Um na oração principal, outro na tal da oração comparativa. As conjunções que indicam comparação, acho que vocês já conhecem também. Então, ó, como, por isso que eu falei que a gente. Lembra que ele apareceu na conformidade? Aparece também nas causais, que a gente vai ver depois. Por isso que eu falo que a gente tem que fazer um vídeo só sobre o como. E nem, tal que, mais do que, menos do que, e assim sucessivamente. Uma coisa que a gente tem que ficar atento em relação às orações comparativas é o que acontece aqui, ó. Juliana fala, esse mais tinha que estar destacado, né? Juliana fala. Essa é a minha oração principal, ok?
E eu estou comparando a Juliana, a fala da Juliana, o exagero na fala da Juliana, a um papagaio. Então, Juliana fala mais do que um papagaio. E aí, o que que acontece? Nesse caso, é muito comum a oração comparativa, que no caso é essa aqui, ela vista em verbo. É muito comum falar apenas: Juliana fala como um papagaio. Ah, mas a oração não tem que ter verbo? Tem, mas no caso das orações comparativas, às vezes não é necessário você ficar repetindo o verbo. Então eu falo, por exemplo: "Eu canto como Maria Bethânia". É uma mentira, gente, é uma fanfic, mas enfim. Mas se eu falo: "Eu canto como Maria Bethânia", eu canto tal qual Maria Bethânia, o que que eu estou dizendo? Que eu canto como Maria Bethânia canta. Então, pode ser que a oração comparativa, ela venha desprovida de verbo, por causa desse fato de que o verbo pode estar implícito, oculto ali dentro da frase. Certo? Mas às vezes a gente vai comparar coisas diferentes, né? Voltando a Maria Bethânia. Então, se eu falo, por exemplo, Maria Bethânia canta tal qual Caetano Veloso compõe. Aí não dá para eu tirar o verbo, ó. Por quê? Porque eu estou comparando talentos e ações diferentes. A Maria Bethânia canta muito bem. O Caetano Veloso compõe muito bem. Então eu falo, Maria Bethânia canta tal qual Caetano compõe. Porque se eu não colocar o verbo nesse caso, eu vou levar o meu leitor a acreditar que eu estou falando que a Bethânia canta tanto quanto o Caetano canta. Entenderam? Espero que sim, né? Ah, gente, é fácil, né, porque as orações, como eu falei, as orações adverbiais, elas já o nome delas já meio que está dando ali essa dica pra gente do que se trata, então é fácil da gente perceber, tá. Eu espero que vocês tenham entendido, caso não tenham entendido, coloca aqui nos comentários a dúvida de vocês, e aí eu tento saná-la na medida do possível. E se você gostou dessa aula, se foi útil para você, se serviu de alguma coisa, compartilha com seus amigos, manda lá no grupo da família, da igreja, dos amigos, etc e tal, tá? Não esqueça de deixar um joinha, não esqueça de curtir aqui o vídeo, que joinha é a mesma coisa, de se inscrever no canal e aquela coisa toda, tá certo? E aí eu devo voltar daqui a pouquinho com as 3 últimas orações que estão faltando. É isso, meu povo. Boa aula para vocês, boa sorte e a gente se vê.